Então, pessoal, quem são esses inibidores das beta-lactamases? Nós temos aí o ácido clavulânico, ou também denominado clavulanato. Nós temos o sulbactam e o tazobactam. Normalmente, o ácido clavulânico ele é associado à amoxicilina e à ticarcilina. O sulbactam normalmente é associado à ampicilina e o tazobactam associado à piperacilina. Todos esses três fármacos, né, que são inibidores da beta-lactamase, o ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam, eles não apresentam atividade antibacteriana significativa, ou seja, então não adianta administrar eles sozinhos que eles não vão interromper o crescimento bacteriano. Eles funcionam como iscas para as enzimas beta-lactamases, mas eles não têm ação nenhuma em relação ao crescimento bacteriano. Por isso que eles precisam, né, ser utilizados em associação. E para exemplificar isso, eu trouxe aqui um gráfico para vocês que demonstra aí o crescimento in vitro da Escherichia coli na presença de amoxicilina com e sem o ácido clavulânico. Então, percebam, né, nós temos aqui o controle, que é, né, a bactéria e o meio sem o fármaco. Nós temos, né, que está aqui representado em preto, né, a reta preta. Nós temos aqui a reta em azul, representando, né, o meio com a bactéria e apenas o ácido clavulânico. Nós temos um outro meio com a bactéria e apenas com outro fármaco, que é a amoxicilina, que é o beta-lactâmico em si. E nós temos aqui em lilás, representando o meio com a bactéria. Nesse meio aí nós temos a associação da amoxicilina mais o ácido clavulânico. E o que a gente observa? Que somente com a amoxicilina a gente também tem um número de bactérias viáveis aumentando, mostrando que essa bactéria ela apresenta, né, mecanismo de resistência, e dentre eles a gente pode colocar aí a beta-lactamase. O ácido clavulânico utilizado sozinho também não demonstrou nenhuma atividade de diminuir o crescimento bacteriano. O controle, então, que não tinha fármaco nenhum, também o número de bactérias viáveis foram elevados. E quando a gente tem aí a amoxicilina associada ao ácido clavulânico, a gente observa que ao longo do tempo nós temos uma diminuição do número de bactérias viáveis, demonstrando então que o ácido clavulânico é um auxiliar, uma vez que ele vai bloquear a enzima beta-lactamase, e a amoxicilina estaria disponível para bloquear então a enzima transpeptidase, impedindo então o processo de ligação cruzada da cadeia, né, da parede celular. Então, agora, nós vamos falar aí a respeito das cefalosporinas, que também faz parte, né, do grande grupo aí dos beta-lactâmicos. Nós temos aí cefalosporinas de primeira a quarta geração, né, alguns autores já estão abordando a quinta, nós vamos ficar aqui até a quarta. As de primeira geração, por que elas são divididas em geração? Foi mesmo em relação as descobertas, as melhorias, né, dentro da estrutura mesmo do arcabouço principal, né, desses fármacos. E as de primeira geração, elas são efetivas contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, porém, vale ressaltar que elas são mais ativas contra bactérias gram-positivas e apresentam uma atividade mínima ali contra micro-organismos, né, gram-negativos. Aí a gente tem dentro dessa classe cefalacor, cefalotina, cefalexina, tá? A segunda geração, elas apresentam aí uma baixa atividade contra gram-positivos e uma atividade superior às de primeira geração em relação aos gram-negativos, né? Então, elas apresentam, né, uma força maior aí em relação aos gram-negativos quando a gente compara com a primeira geração. A terceira geração, a gente pode destacar aí a atividade dela contra bactérias, né, gram-negativas, principalmente aqueles que são aí produtores de beta-lactamases, que são aquelas enzimas, né, que vão aí inibir, na verdade, inibir a ação dos beta-lactâmicos por conta, né,
da quebra do anel beta-lactâmico. E nós temos aí as de quarta geração, que são, né, que apresentam aí uma maior resistência a beta-lactamases e elas apresentam aí um espectro ampliado aí de atividade. Então, as de primeira geração aí, né, aqui está listado para vocês alguns cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos que elas atuam, mas os usos clínicos aí seriam em relação às infecções de pele, de tecidos moles, as de segunda geração um pouco mais voltadas às infecções intraabdominais, infecções dos pés em diabéticos, doença inflamatória pélvica causada por esses micro-organismos que estão aí relacionados, não precisa gravar nem decorar isso, tá, pessoal? Porque não é necessário, a gente pode consultar nos livros. E as de terceira geração estão mais voltadas aí para tratar infecções hospitalares, gonorreia e meningite, que são causadas aí, no caso, né, a gonorreia causada, né, pela Neisseria gonorrhoeae, que está aí listado, e essas infecções hospitalares ocasionadas por esses micro-organismos que estão aqui listados, ok? Então, pessoal, as cefalosporinas elas podem ser administradas por via oral, intravenosa e intramuscular. A maioria, né, das cefalosporinas elas não penetra aí o líquido cerebroespinal. Já as de terceira geração, elas alcançam níveis terapêuticos no líquido cerebroespinal, como está, né, apresentado aqui na imagem para vocês. Elas, né, são excretadas aí na urina, principalmente aí o fármaco inalterado. E dentre os efeitos adversos, a gente pode ter a diarreia, a febre, a eosinofilia. E vale ressaltar que deve ser evitado, né, o uso ou, né, usada aí de forma com bastante cautela em indivíduos que são alérgicos às penicilinas. Isso por conta, né, da possibilidade de uma reação cruzada. Se a gente for comparar a estrutura química, né, vocês lembram lá que tanto as cefalosporinas quanto as penicilinas, elas apresentam uma estrutura semelhante por conta do anel beta. Então, normalmente, indivíduos que apresentam hipersensibilidade às penicilinas podem desenvolver também hipersensibilidade às cefalosporinas por conta de uma reação cruzada. Então, por isso, né, que os livros, os autores colocam aí esse uso com cautela, né? Essa avaliação ela é importante, ela se faz necessária, porque se o indivíduo tem uma reação cruzada e desenvolver, né, um choque anafilático, uma anafilaxia, é muito mais fácil, né, de ocorrer e a gente precisa, então, ter isso em mente e trabalhar com mais cuidado, com mais cautela nesses pacientes. Então, agora nós vamos aí para os carbapenêmicos. Dentro dessa classe, nós temos o imipenem, o meropenem e o ertapenem. De um modo geral, o que a gente pode colocar é que os carbapenêmicos, eles não são aí absorvidos por via oral e, dessa forma, eles são administrados por via parenteral. Percebam, né, que eu coloquei aqui o imipenem associado à cilastina, ou alguns livros também vão colocar cilastatina, tá, pessoal? Essa associação ela é importante porque a cilastatina ela é um composto que inibe a degradação do imipenem por uma enzima presente no túbulo renal. Essa enzima é chamada de desidropeptidase 1. Então, essa enzima, a desidropeptidase 1, pode degradar, né, é uma enzima que vai metabolizar e, consequentemente, degradar o imipenem e, portanto, ele vai perder a atividade dele, antibacteriana. Então, por isso que o imipenem ele é administrado em associação com a cilastatina, uma vez que a cilastatina é um composto aí que vai inibir a degradação do imipenem através aí da desidropeptidase 1 presente nos túbulos renais. Com isso, né, o tempo de meia-vida do imipenem né, quando administrado junto com a cilastatina, é cerca aí de 1 hora, e eles observaram que 70% dele era recuperado aí, inalterado na urina, quando administrado junto com a cilastatina. Para melhorar essa questão, a indústria vem e lança o meropenem e o ertapenem.
que não são degradados pela desidropeptidase presente nos túbulos renais e, por isso, eles não apresentam necessidade nenhuma de associação aí com a cilastatina, já que eles não são degradados, não são metabolizados por essas enzimas. Daí, o tempo de meia-vida fica melhor, né? Fica um pouquinho mais longo. O eterpenem aí apresenta, né, um tempo de meia-vida de 4 horas. Todos os carbapenêmicos, independente se vai ser metabolizado ou não pela desidropeptidase 1, eles penetram aí nos tecidos e nos líquidos corporais, incluindo aí o líquido cefalorraquidiano. E todos vão ser excretados aí via renal e, caso o paciente apresente insuficiência renal, é necessário, então, ajustar, fazer um ajuste de dose. Esses fármacos podem ser utilizados aí para tratar infecções do trato urinário, de vias respiratórias inferiores, intraabdominais, ginecológicas, de pele, de tecidos moles, de ossos e também de articulações. E dentre os efeitos adversos, a gente pode ter aí náuseas, diarreia, neutropenia e eosinofilia. Aqui ao lado, né, eu coloquei para vocês a gama, né, de micro-organismos no qual aí eles podem atuar.